Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito do Itaú. Será que as ações do Itaú estão caras? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos falar de um banco que é pouco falado por aí. Mas e aí? Será que vale a pena Itaú pensando em dividendos para uma carteira previdenciária? E o Itaú segue no último mês corrigindo 7%. Acontece que o Ibovespa está caindo. Quando a gente pega o ano todo, o Itaú subiu muito mais do que o Ibovespa, acumulando uma alta de 27,72%, e a correção é de apenas 8%. Então, caiu na mesma proporção que o Ibovespa, só que subiu muito mais. É algo que a gente busca nos investimentos. Um investimento que na queda cai no mesmo ritmo ou até menos, e na alta sobe mais. E o Itaú, nesse ano, vem sendo o investimento ideal nesse sentido. Aqui as ações ordinárias e você tem as preferenciais, que subiram até menos. Doideira, né? Subiram menos. E quanto que elas caíram? Caíram um pouco mais. Aí você vai se perguntar, ué, estranho, né? Por que isso acontece? Vamos lá. YouTube 3, as ações ordinárias, elas possuem uma menor liquidez. Não à toa que elas não recebem cobertura das casas de análise. Quando você clica aqui no Investidor 10 em empresa, você vai aqui e dá uma olhada na liquidez média diária, 13 milhões de reais aproximadamente. 13 milhões é pouco? Olha, para um banco do tamanho do Itaú é pouco. Você tem fundo imobiliário hoje negociando quase isso aí. Beleza. E o 4, a ação preferencial. A ação preferencial negocia 600 milhões de reais. Não à toa que o mercado paga um prêmio, ou seja, paga um ágio para as ações preferenciais. Olha só, PL de 9 vezes nessa ação e na 3, 8. Portanto, a 3 é muito melhor. Por quê? Porque tem uma liquidez que para o pequeno investidor, tá bom. As duas têm o mesmo nível de tag along, só que na ordinária você tem um desconto maior, um dividend yield maior também, 8,70, na 4, 7,70. E além de tudo, a gente viu ali que a 3 acabou subindo mais. Portanto, eu não tenho dúvida para o pequeno investidor que a escolha correta seria a 3. Ademais, nós temos aí a 3 negociando a 31,22 e a 4 a 34,92. Em termos de quantidade de papéis, a diferença é muito pequena. Então eu não tenho dúvida que hoje a 3 é de fato a mais barata. Mas aí fica a dúvida, pô Luan, você está falando de uma ação que negocia um PL de 9 ou que seja, vou tirar 4 aqui, que seja 8 vezes lucro. Não é muito, não? Você acha muito? 8 vezes lucro? Lembrando que esse aqui é o PL do passado. Mas quanto que o banco pode entregar de PL nos preços atuais de YouTube 3? É isso que você precisa descobrir. Não ficar só olhando para o passado. Precisa entender. E agora? Eu vou comprar agora. No agora, tá com bom preço? O que você precisa saber então? Qual é o lucro provável do Itaú para o ano de 2025. E aí a gente tem que dar uma olhada no resultado do primeiro trimestre. O banco vai publicar, conforme a agenda de resultados aqui no Investidor 10, vai publicar no dia 5/8. Você vai perceber que em todos os trimestres o banco consegue melhorar um pouquinho seu resultado. Fechou a 11 bilhões de reais. Olha só que interessante. 11 bilhões de reais é quase 100% do lucro líquido do ano passado do BTG Pactual. 11 bilhões de reais em um trimestre significa aproximadamente 50% do lucro líquido que o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander vão reportar nesse ano de 2025. Você tem noção da qualidade do Itaú? Num trimestre, ele lucra a metade do lucro anual dos seus principais concorrentes. Não à toa que ele subiu muito bem nesse ano, mesmo com um suposto PL alto. Mas vamos lá, 11 bilhões. Na prática, o banco poderia chegar a 44 bilhões de reais de lucro líquido. Tá bom. Esse seria um crescimento de quanto em relação ao ano passado? A gente clica aqui em contábil, no YouTube 3. No ano passado, o banco lucrou 42 bilhões. A gente está falando de um crescimento de 5%. Não é loucura. Não é loucura o banco chegar a 44 bilhões. Então, é uma estimativa bem razoável. E aí, o que você faz? O indicador não é preço ou valor de mercado pelo lucro? Então, é só dividir o valor de mercado atual, preço, pelo lucro provável de 2025. Clico em empresa. Quanto está valendo hoje o Itaú inteiro? 356 bilhões. 356 dividido por 44, né? Simples assim. 8 vezes. 8 vezes. Beleza. Então tá mais ou menos o que consta aqui mesmo, né? Mas é muito? Vamos dar uma olhada no histórico de preço-lucro do Itaú? Média da empresa, 8,62. Sendo o quê? Em momentos
de ciclo de alta verdadeiro da nossa bolsa, como foi aqui entre os anos de 2017 e 2019 até 2020, o PL ficou acima disso. Então, isso quer dizer que o banco não está caro, olhando para a sua média histórica. Lembrando que boas empresas, você não precisa exigir uma alta margem de segurança. E aqui é só uma análise do PL, precisa olhar outros indicadores também. Mas não se engane com essa taxa de 23% ao ano de crescimento do lucro. Por que foi tão alta assim? Porque a base comparativa ajudou. O que aconteceu em 2020? Em 2020, o lucro foi para 15 bilhões. Caiu, né? Caiu, ano de pandemia. Mas o lucro foi maior em 2016. Então eu preciso olhar um histórico muito mais longo. E aí, pegando-se 15 anos, a taxa de crescimento anual do lucro líquido foi de 13% ao ano. Então o LPA, lucro por ação, cresceu 13% ao ano. Mesmo assim, foi incrível. Sabe por quê? Porque são raríssimas as empresas que conseguem, no longuíssimo prazo, crescer o seu lucro líquido a uma taxa superior a 10% ao ano. Raríssimas. E o Itaú consegue fazer isso. Não à toa que nos últimos 10 anos, ele entregou um retorno de 600%. Ganhou de lavada de todos os bancos e de todos os índices. Impressionante. Em relação a outros bancos, olha o diferencial: 600% contra retornos inferiores a 200% de Santander, Banco do Brasil e Bradesco. E eu peguei as ações mais líquidas aqui para o comparativo. Em relação a outros índices, vamos dar uma olhada aqui. Small Cap, PCA, CDI, vamos lá. Itaú ganhou do IVVB11, S&P 500 em reais na prática, e o IDIV ganhou de lavada, ganhou do IFIX, do índice de Small Caps, IPCA, CDI e Bovespa. Portanto, muita consistência. E note que a linha vermelha do Itaú ganhou em várias janelas de tempo. Só perdeu aqui do IVVB11 numa pequena janela de tempo em 2021, 2022. Se não, sempre esteve acima. Isso mostra consistência. E aí você vai me perguntar, Luan, por quê? O mercado é irracional, né? Outras ações são mais baratas e o mercado fica pagando mais caro numa ação mais cara, que acaba entregando um retorno maior ao longo do tempo. Olha, a equação não é tão simples assim de ser resolvida. Sabe por quê? Porque existe uma expressão no mercado financeiro que é mais um fenômeno, que é o flight to quality. O que é isso? O dinheiro voa para o que tem qualidade, de tal modo que ele aceita pagar mais por aquilo que é mais consistente. E o Itaú mostra isso na sua rentabilidade, não na rentabilidade da ação, na rentabilidade que ele entrega historicamente sobre o patrimônio líquido e os seus ativos. O ROI do Itaú, ele permanece a uma taxa elevada, superior a 15%, por muito tempo. Isso se reflete nessa foto aqui que o Itaú trouxe, que é o seguinte: tá vendo aqui essas taxas aqui de cima? Ela reflete o nível de rentabilidade do banco, o ROI, sempre acima de 20%. Só em 2020 que caiu bastante, ano de pandemia. Aqui embaixo, o custo de capital, né, o retorno mínimo exigido. Então a gente vê que o Itaú, mesmo em 2020, conseguiu ter uma rentabilidade superior ao custo de capital. Essa diferença aqui é o que a gente chama de criação de valor ao acionista. Então, o Itaú consegue criar valor ao acionista. Por isso o mercado aceita pagar mais. Mas, de novo, a gente viu que o PL está abaixo da média. E o valuation não se restringe a isso. Ah, eu preciso de uma margem de segurança ainda maior. Não. O Itaú, hoje, a R$ 31,00 está abaixo do seu valor intrínseco? E a verdade é que está. Por quê? Porque se você calcular o valor intrínseco do Itaú, você vai verificar que na estimativa mais conservadora, o preço justo da ação seria R$ 40,00. E numa estimativa um pouco intermediária, seria de R$ 50,00. Por quê? Porque eu já mostrei para você que o Itaú detém um valor de mercado atual de 356 bilhões. Mas ele vale tranquilamente 500 bilhões de reais. E eu não estou falando nenhuma maluquice aqui. A 500 bilhões de reais, o banco estaria negociando a um índice preço-lucro de 11, 12 vezes. Você acha que é muito? O BTG negocia nesse nível, ostentando um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido, muito parecido com o atual do Itaú. E o Itaú, além de tudo, ainda é bastante eficiente. Tá vendo esse índice de eficiência? Ele mede o nível de despesa contra a receita do banco. E esse percentual está caindo. Quanto menor, melhor. Claro, se eu tenho, por exemplo, 40 de despesa para 100 de receita, eu tenho um índice de 40%, que foi aqui no quarto trimestre de 2024. Aí caiu para 38, sinalizando eficiência, controle de custos. Inadimplência, acima de 90 dias, caiu de 2,4 para 2,3, ao passo que outros bancos
A gente sabe o que aconteceu. Então o mercado ele está pagando por essa tranquilidade. E isso se refletiu em retornos mais consistentes. Claro, isso aqui está pegando apenas 10 anos. Longuíssimo, longuíssimo prazo, o Banco do Brasil entregou até mais retorno, só que com muito mais volatilidade. E não é só volatilidade de cotação, é de resultado. Então, essa é uma análise muito individual do investidor. O que ele quer para a sua carteira? É evidente que, no nível atual de preço, o Banco do Brasil tem um potencial de rentabilidade superior. Contudo, o Itaú, ele provavelmente vai reportar resultados mais consistentes. Então, do ponto de vista psicológico e comportamental, o Itaú parece ser uma melhor alternativa para as carteiras previdenciárias, por causa desse nível de consistência, que se reflete em índice de eficiência alto, rentabilidade alta, margens altas, solidez contra crise de crédito, ele não está sofrendo nesse ano, índice de Basileia acima dos níveis regulatórios exigidos e ainda por cima, barato. Por que barato? Porque o que mais importa para o investidor são os ciclos de mercado. Então, hoje o Brasil está extremamente estressado. No sentido de ninguém quer comprar Brasil. O pessoal compra, sai, compra, sai. Isso se reflete em valuation mais atrativo das empresas brasileiras. Então, raramente você vai encontrar uma coisa muito cara, porque no final das contas é o ciclo que dita o valuation das empresas daquele país. Como o Brasil não está sendo comprado, mesmo as melhores empresas, como é o caso do Itaú, não fica cara, entendeu? Essa é a lógica. Então, num ciclo como o atual, você tem a oportunidade de comprar as melhores empresas com valuation atrativo. E quando eu falo de margem, eu estou falando disso aqui, margem financeira com os clientes, subindo, subindo. Isso é muito positivo nesse cenário de muita incerteza. Além de tudo, tem o intangível. O Itaú tem um valor de marca de quase 9 bilhões de dólares. É a maior marca aqui do país e a mais valiosa da América do Sul. Então, isso mostra pra gente que o intangível também não está no valuation, provavelmente, porque a gente está falando aí de pelo menos 15% do valor de mercado é a marca. Você acha que realmente o mercado está precificando adequadamente essa marca? Parece que não. E o Itaú gasta bastante com marca. 5% do seu lucro líquido, aproximadamente, uns 2 bilhões de reais ano, vai para publicidade, mesmo sendo a empresa do topo. Isso mostra que a empresa está se adaptando. Fez o trade com a XP, mostrando excelente alocação de capital. Recentemente com a Avenue, que se valorizou bastante depois da compra. Então o Itaú, ele tem esse histórico de rentabilidade e de excelente alocação de capital. É por isso que eu estou falando do Itaú aqui. A gente não pode fechar os olhos para algo que está acontecendo nos últimos 10 anos, passando por pandemia, passando por Selic a 2% e agora a 15%. É assim que a gente vai testando as empresas. O maior teste de fragilidade é o tempo. E o Itaú está se mostrando como um banco super resiliente nos mais diversos cenários macroeconômicos aqui do país. E pensando em dividendos, tudo bem. O dividendo oscila bastante, isso é verdade. Mas aí é que está. Quando uma empresa vem pagando dividendos perfeitinho e em dado momento o lucro desaba, algo que está acontecendo com o Banco do Brasil, você verifica um derretimento do seu dividendo. Então, na prática, não é isso que realmente importa. Você precisa encontrar empresas com resultados mais resilientes e consistentes. Que daí o dividendo vai crescer ao longo do tempo, em algum momento. E você não pode ignorar isso aqui, esse ganho de capital. É claro que eu quero dividendo, é claro que eu adoro dividendo, mas o dividendo precisa ser sustentável e precisa não parar de cair na conta, para resumir. Lembrando que, conforme o lucro da empresa vai aumentando, se ela mantiver o payout ainda que baixo, 25%, 30%, esse dividendo vai aumentando consequentemente. E outro detalhe, se a empresa consegue 20% ao ano de rentabilidade sobre o capital empregado, particularmente eu prefiro que muito dinheiro fique na empresa, porque ela vai conseguir fazer com que a rentabilidade cresça ainda mais, o lucro por ação cresça ainda mais. Você conseguiria 20%, ou que seja 15% com consistência? É difícil, é muito difícil. Mas sim, algum nível de dividendo tem que cair na conta, porque a gente coloca o nosso dinheiro para receber algo em troca. A gente não quer só colocar dinheiro na empresa, a gente quer retorno na conta. Então o dividendo é essencial, mas tudo tem um equilíbrio. Essa aqui é a visão que eu quero passar aqui para você. Então hoje, por incrível que pareça, o Itaú não está caro. E você precisa avaliar do jeito certo, não com chutezinho, com intuição que eu vejo muito na internet. Ah, não, tá caro, subiu, tá caro. Calma lá, subiu, tá caro? Ah, mas essa contabilidade não vai sustentar. Essa qualidade de crédito da carteira do Itaú tá muito estranha. Aí especulaçãozinha. O histórico vem mostrando que não. E você está falando de um banco que negocia 8 vezes lucro com uma Selic a 15. Imagina a Selic a 10, 9. E de novo, aqui a margem de segurança não é super elevada, mas existe pelo menos 20% de margem de segurança. Mas aí eu te pergunto, o mercado ele vai exigir alta margem de segurança em empresas
excepcionais, geralmente é o contrário. O mercado fica até maluco e cria bolhas especulativas. Não é o caso do que eu tô vendo hoje em Itaú. Agora, alguns comentários aqui de membros do YouTube. BTG é muito cara de pau. Calma lá! Tava shorteado e aproveitaram a queda e recompraram tudo. Agora estão com saldo positivo. Olha, também saiu ali uma prévia do Banco Central de quanto poderia ser o resultado do Banco do Brasil. Ele está falando aqui do relatório do BTG que revisou pela segunda vez o estado do Banco do Brasil. E isso também gerou uma queda forte no mercado. Então, basicamente, o cenário hoje com o Banco do Brasil é de puro pessimismo. Não à toa. Porque o curto prazo, que é o que motiva os relatórios de análise e os valuations, o curto prazo está muito negativo com o Banco do Brasil. O lucro líquido deve fechar aí nos seus 23, 22 bilhões de reais no ano. É um cenário bem negativo, abaixo do Bradesco. Então, não há como negar esse cenário. Olha a rosa aqui. Comprei hoje às 19h50, 18h35, 18h20. Foi parcelando. O melhor a se fazer é parcelar as compras, porque você não vai acertar o fiofó da mosca, salvo por sorte. Agora, isso não significa que, quando ocorre uma mudança completa de estimativa, eu já deva sair comprando a primeira queda. Não. Isso eu já vinha falando desde quando teve o primeiro dia de queda com o Banco do Brasil. E mais um detalhe, que é um diferencial do Itaú. Ele não fica divulgando estimativa de lucro líquido, só de outras métricas. Isso é positivo. O Buffett já nos alertou para isso, dizendo que esses CEOs que ficam colocando estimativa de lucro, será que eles estão tentando te vender a empresa? Só isso? Inflar apenas os números ali para obter mais bonificações? É algo a se questionar. Porque na prática, o guidance do Banco do Brasil de lucro ficou muito, mas muito inflacionado. Será que eles não fizeram isso de caso pensado? Até que ponto não enrolaram os acionistas? Tudo isso vai pesando. Até que ponto a gestão atual não está preocupada com o acionista de verdade, só está preocupada em imagenzinha? Porque vamos lá, o erro foi gravíssimo. Você falar que poderia chegar a 40 bilhões e ser praticamente a metade disso, então de fato, essa prática de guidance de lucro líquido é um problema que acaba enganando o mercado. Que a gente se baseia nos números da empresa para dizer se ela está barata ou cara. Agora, se esses números não correspondem à realidade que a própria empresa está projetando, nem com aproximação, tudo bem, não tem que cravar, mas não teve nem aproximação. Então tudo isso é muito importante a gente considerar na análise. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo onde eu te ensino o passo a passo para definir o preço justo das ações e dos fundos imobiliários. Corre lá!